Podem abrir para Filipenses, capítulo 1. Se tem um texto na Bíblia que tem talvez mais influenciado o meu ministério nos últimos 4 anos, estou envolvido em uma plantação de igreja em Sapiranga e chegamos no Brasil há 7 anos atrás e a igreja foi estabelecida em 2020, então estamos chegando agora em 3 anos. Esse texto tem sido muito importante para manter as prioridades dentro do contexto da igreja local. Creio que o desejo do nosso coração é ser uma igreja forte, ou continuar sendo uma igreja forte. A pergunta-chave seria: o que faz uma igreja forte? O que é que faz uma igreja ser forte? A resposta mais simples seria Cristo, não é? Pois Jesus Cristo disse em Mateus 16 e 18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, isso seria uma igreja muito forte, não é? Nosso maior inimigo seria Satanás, então o maior desafio seria Satanás. Então, se tem essa promessa que uma igreja forte significa que as próprias portas do inferno não podem prevalecer contra ela, então isso seria uma igreja forte. E Jesus Cristo diz que ele vai edificar esse tipo de igreja. Então, a resposta mais simples, o que é que faz uma igreja forte, é Cristo. Uma igreja sem Cristo não é uma igreja. Ele é o fundamento, ele é o alicerce e ele também é o construtor da igreja e ele é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Então, não é um pastor que escolhe botar uma igreja em qualquer lugar. A igreja não é uma franquia que você paga um certo valor e vai estabelecendo ali usando o material, né, que vem da sede lá. Não. Cristo escolhe o lugar que ele vai edificar a sua igreja. Agora, podemos ter uma resposta mais específica. Com certeza é Cristo, mas Cristo escolheu usar pessoas para edificar a sua igreja, não é? Jesus poderia ter ficado aqui na terra, ele poderia ser o fundador da primeira igreja em Atos capítulo 2, ele poderia ter pregado aquela primeira sermão em Atos 2, ele poderia ter feito tudo isso, mas ele não fez. Parou para pensar sobre isso? Ele não fez isso. Em vez disso, ele escolheu 12 homens e investiu toda a sua vida aqui na terra nesses 12 homens. Interessante que até conversões não aconteceram muito no ministério de Jesus. Houve mais conversões em Atos 2, depois da pregação de Pedro, do que em todo o ministério de Jesus aqui na terra. Jesus escolheu agir através de pessoas pecadoras salvos pela sua graça para construir uma igreja forte. Graças a Deus por isso, não é? Foi assim com os primeiros discípulos de Cristo. Eram pessoas comuns, como você e eu. Talvez ainda mais comuns, porque eram pescadores. Não eram educados dentro da sociedade, não eram de um nível classe média ou alta, seria o nível talvez mais baixo da cidade. E eles tinham muita dificuldade de aprender os ensinamentos de Cristo. Vocês perceberam isso nos evangelhos? Tem uma certa lentidão da parte dos discípulos de realmente compreender o que Jesus estava tentando instruí-los e ensiná-los. É só pensar ali, mais perto do final da vida de Cristo aqui na terra. Em João 14, os discípulos ainda estão perguntando as coisas mais básicas, como posso ir ao céu? Já imaginou se você fosse Jesus, investiu toda a sua vida aqui na terra e você chega no final, está tendo aquela conversa íntima
passando as verdades mais importantes para os seus discípulos, está ali numa sala, só você e eles, e você acha que está tudo certo, aí vem e pergunta, e aí, como é que vai para o céu? Você disse que vai embora e vai para o céu, como é que a gente vai também? E Jesus dá a resposta que todos nós conhecemos em João 14:6. Eu sou o quê? O caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele ainda tem paciência. Disse, ok, deixa eu explicar mais uma vez. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois disso, não melhora, só piora. Pedro vai negar Jesus 3 vezes, dizendo que nem conhece esse homem. Eu lhe pergunto, você ia começar uma igreja com esses homens? O que você acha? Juntando uma equipe aí para começar uma plantação de igreja, você ia escolher os discípulos? São homens comuns, homens falhos, mas meus irmãos, homens que foram transformados pelo Evangelho de Cristo. Jesus, no final do seu ministério, em Lucas 24, diz, vem uma promessa ali. Vai e aguarda, fica orando e aguarda a minha promessa. Qual a promessa dele? É o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar neles, e a partir do momento que eles entregam a vida a Cristo, o Espírito Santo vem habitar neles, algo incrível aconteça. Os homens que poucas semanas atrás estavam correndo de medo, agora estão pregando com intrepidez, vivendo com convicção, evangelizando e vendo a igreja crescer e espalhar até os confins da terra. O que aconteceu? Foram transformados pelo Evangelho de Cristo e habitados pelo Espírito Santo. Isso é um conforto para nós, porque Deus continua agindo por meio de pessoas como nós, comuns, falhos, salvos pela sua graça, cheios do seu Espírito, que agora vão pregar o Evangelho para todas as pessoas. Deus quer continuar a edificar igrejas fortes por meio de nós. Cada um de nós. Então, o que é que nós devemos fazer? Qual o nosso papel? O que é esperado de nós nesse processo de edificação de igrejas fortes? O que é que você precisa fazer aqui, nessa igreja, para que essa igreja continue crescendo e sendo uma igreja forte para a glória de Deus Pai? Creio que a resposta está aqui em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, começando no verso 27, eu vou ler versos 27 a 30 e depois nós vamos orar pedindo bênção de Deus sobre a pregação da sua palavra. Filipenses 1, começando no verso 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada esteis intimidados pelo adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves, que é o meu. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, estamos perante a sua palavra, reconhecendo a autoridade da sua palavra. Então nos submetemos humildemente e pedimos a Ti, ó Pai, que Seu Espírito Santo possa iluminar os nossos olhos para compreender as riquezas da sua palavra. Que Ele possa exercer a sua boa obra de nos guiar em toda a verdade.
de trazer convicção aos nossos corações e também de mostrar e admoestar as áreas da nossa vida que precisam ser mais conformados à imagem do seu Filho Jesus Cristo. O propósito do Espírito Santo é glorificar o Filho, é engrandecer Jesus Cristo. Então oramos, ó Pai, que por meio da Tua palavra e por meio do agir do Espírito Santo, nós podemos compreender e ver Jesus Cristo e engrandecê-lo e glorificá-lo por meio das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Filipenses 1, 27 a 30, uma igreja forte. Primeiramente, uma igreja forte vive o Evangelho. Vive o Evangelho. Qual é a nossa ordem suprema? Verso 27 começa dizendo: vivei, isso é uma ordem, vivei acima de tudo, suprema, acima de tudo. Ordem suprema, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Por que é suprema? Porque está acima de tudo. Não importa o que aconteça, isso é de extrema importância. As outras coisas podem ficar para trás, mas isso tem que se manter em foco, acima de tudo. Mas o que está acontecendo? Por que Paulo precisa dizer aqui, vivei acima de tudo? Quais são as circunstâncias? Quais são as dificuldades? Quais são as tentações que ele precisa afirmar que acima de tudo, indiferente do que aconteça, você precisa viver de modo digno do Evangelho? É só voltar um pouco para o verso 20 e nós entramos aqui um pouco no coração e na mente do apóstolo Paulo. Ele está num dilema. Ele está enfrentando uma circunstância difícil e nós vamos ver essa circunstância e então vamos compreender porque ele diz acima de tudo. O que está acontecendo aqui? Paulo está na prisão. Ele está na prisão e ele não sabe se ele vai sair ou não. Ele não sabe se ele vai viver ou vai morrer. Ele não sabe. Ele não sabe se ele vai conseguir ver os irmãos de Filipos mais uma vez. Eles não sabem se ele vai ver, e os membros não vão saber se vão ver o seu fundador, pastor querido, mais uma vez ou não. Olha o que está acontecendo no verso 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas uma coisa eu sei, Deus será engrandecido, Cristo será engrandecido na minha vida, ou na morte ou na vida. Verso 21, bem conhecido, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na carne, se eu continuo aqui na terra, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher, eu não sei o que é melhor. Realmente continuar vivo com a esperança e expectativa de estar com vocês de novo, ou de estar na presença de Deus, eu não sei o que é melhor. Ora, verso 23, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne aqui na terra. Paulo já tinha aprendido que a única coisa melhor do que viver para Cristo aqui na terra é viver com Cristo no céu. Verso 25. E convencido disto, estou certo, de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco.
Então vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Paulo diz, ó, eu não sei. Para mim, infinitamente melhor estar na presença de Deus. Mas eu sei por vossa causa é melhor eu estar aqui e eu encontrar com vocês mais uma vez, para encorajar vocês na palavra. Eu estou convencido que eu creio que isso que Deus vai fazer. Mas indiferente do que aconteça comigo, tem algo essencial, primordiário, acima de tudo, supremo, que você precisa fazer. Viver de modo digno do Evangelho. Agora, o que significa viver de modo digno do Evangelho? Como é que eu faço isso? Como é que você vai fazer isso? É interessante que no original, na verdade, em vez de dizer viver, diz exerça a sua cidadania de modo digno do Evangelho. Interessante. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Outras traduções vão traduzir exatamente assim. Essa ideia de cidadania é bem interessante quando consideramos o contexto histórico dessa carta. A cidade de Filipos se orgulhava em ser uma colônia romana e de ter cidadania romana. Ao ponto que latim era a língua oficial, eles adotaram os costumes romanos e eles seguiram o modelo do governo romano. É interessante em Atos 16, quando Paulo e Silas estão em Filipos, a acusação que é levantado contra eles, no verso 20 e 21, é que estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Como? Propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Mesmo essa cidade sendo distante da Roma, o povo de Filipos tinha muito orgulho de ser uma pequena Roma e de exercer sua cidadania de maneira digna de Roma. E nós, como o povo gaúcho, nós sabemos disso muito bem, porque nós não somos como o restante do Brasil, nós somos o povo gaúcho. E nós temos as nossas tradições. Nós temos CTG em cada cidade. Nós sabemos o que significa viver de modo digno da nossa cidadania gaúcha, podemos dizer. Nós podemos compreender o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, ó, vocês já entendem o que significa ter orgulho e prazer e alegria de se identificar com a sua cidadania aqui na terra. Você tem prazer em dizer que é gaúcho e tomar chimarrão e ser conhecido mundialmente pelo churrasco. Não sei se é verdadeiro, mas na minha cidade de Sapiranga, a churrascaria Matias, pelo menos eles dizem que são a primeira churrascaria de espeto corrido. Eu não sei. Mas a história é que essa churrascaria lá foi o primeiro a inventar isso que se tornou moda, né, em toda parte do Brasil. Então Paulo diz, olha, pega esse conceito que você já entende, de ter orgulho da sua cidadania aqui na terra, e agora o quê? Aplica isso à sua cidadania celestial. Da mesma forma, tenha alegria, tenha cuidado, tenha orgulho de uma forma positiva, de ser um cidadão celestial, de representar o Rei dos Reis e o seu reino. Como é que vamos fazer isso? Para viver de modo digno do Evangelho, primeiramente precisamos ouvir e entender o Evangelho de Cristo. É muito difícil você representar algo que você nem conhece, não é? É difícil representar o povo gaúcho sem conhecer como fazer um chimarrão. Meio difícil. Então o Evangelho eu preciso conhecer. O conteúdo do Evangelho, precisam entender que Deus é santo, Ele é perfeito, tudo o que Ele faz é bom. Não tem nenhuma imperfeição em Deus.
e não tem nenhuma imperfeição e nenhum pecado em seu lar celestial, o céu. Isso é maravilhoso. Mas isso é um problema enorme para nós, porque nós somos o oposto de Deus. Ele é santo, nós somos pecadores. Ele é perfeito, nós somos falhos. Ele é eterno, nós somos finitos. O nosso pecado, a Bíblia ensina, nos separa desse Deus santo. Nosso pecado significa que nós não temos acesso ao seu céu, ao lar celestial perfeito. Não pode existir pecado algum no céu. Por consequência disso, um pecador, por si mesmo, também não pode entrar no céu perfeito de Deus. O nosso pecado trouxe uma separação entre nós e Deus. A Bíblia descreve que essa separação é uma morte espiritual. Nós nascemos pecadores, nós nascemos mortos espiritualmente, então é necessário que Deus tome o primeiro passo. Deus necessariamente precisa ir à nossa busca. Ele precisa nos amar primeiro. Ele precisa tomar a iniciativa para trazer restauração ao relacionamento que está quebrado. E se ele tomou a iniciativa, se ele toma o primeiro passo, então ele estabelece o que é necessário para a reconciliação acontecer. Está 100% nos termos de Deus. Então o que é que Deus fez? Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. E o seu Filho Jesus Cristo nasceu, um bebê aqui na terra, 100% Deus, 100% homem. Um nascimento miraculoso. E ele viveu uma vida perfeita aqui na terra, sem pecado algum. Ele viveu a vida que nenhum de nós iríamos conseguir viver aqui na terra. Para que então ele pudesse pagar o preço do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então seria necessário alguém morrer em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado. Mas outro pecador não pode morrer no meu lugar, porque ele é igualmente condenado. Ele é igualmente separado. Você pensa, se nós tivéssemos aqui um julgamento, e tivesse alguém aqui ao meu lado que cometeu um homicídio e está sendo julgado por isso, ele faz uma confissão completa dizendo que ele realmente premeditou, planejou e cometeu aquele homicídio. E vamos dizer que aqui do outro lado tem outro. Também um homicídio, ele cometeu, premeditado, ele também reconhece que fez isso. E eu digo para esse, você merece morrer e será condenado, vida por vida, você vai morrer. Isso será a sua pena. E esse aqui diz, eu quero tomar o lugar dele. Ele pode? Não, porque esse aqui também vai o quê? Receber a mesma condenação de morte. Os dois devem morrer. Então não pode tomar o lugar do outro, isso é injusto. Quem vai morrer por esse? Mesma coisa, se eu como juiz digo, realmente eu te amo, eu vejo que você cometeu esse erro, eu vou deixar você ir, eu vou te perdoar porque eu te amo. Beleza, pode ir. Eu serei juiz ainda? Claro que não, sou injusto. Um preço tem que ser pago. Mesma coisa com nós, se todos nós somos condenados, precisa de uma pessoa inocente para morrer em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Por isso que Deus enviou o seu próprio Filho para pagar aquele preço que nenhum de nós poderíamos pagar. E o seu Filho foi voluntariamente até a cruz, entregou a sua vida, deu o seu sangue, levou sobre si todos os nossos pecados. Ele foi separado de Deus Pai por um instante, para que nós que cremos nele, podemos estar unidos ao Pai por toda a eternidade.
Ele ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que derrotou Satanás, a morte e o pecado. E declarando que todo que crer nele será salvo e não entrará mais em juízo ou condenação. Então cabe a nós arrepender dos nossos pecados, crer em Cristo unicamente para a nossa salvação e assim receber o dom, o presente da salvação. Se nós vamos viver de modo digno do Evangelho, precisamos compreender o Evangelho. Mas não somente intelectualmente entender o Evangelho, precisa também receber o Evangelho. Eu conheço muitas pessoas que conhecem muitos fatos sobre Jesus, que conseguem citar vários textos bíblicos, intelectualmente eles compreendem as verdades, mas nunca tomaram o passo de receber para si mesmo o Evangelho. Em algum momento, não é somente Jesus morreu pelos pecados do mundo, mas Jesus morreu pelos meus pecados. Em algum momento, não é só vocês ali fora precisam se arrepender, eu preciso arrepender. Não é somente todo que aceitar receber esse presente é salvo, mas eu recebo esse presente da salvação. E depois, viver uma vida transformada pelo Evangelho. Viver de modo digno do Evangelho. Isso é algo muito sério. A sua vida, a minha vida deve mostrar o poder do Evangelho. As igrejas já estão cheias de pessoas que dizem ser cristão, mas não mostram nada em sua vida. Não precisamos mais desses. Uma igreja forte vai ter pessoas que conhecem o Evangelho, receberam o Evangelho e vivem vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Para que quando alguém olha para a sua vida, diz, agora eu vejo. Eu vejo que algo realmente mudou. Vejo algo que realmente transforma. Vejo algo poderoso. O maior milagre que possa existir é a transformação da vida de alguém. Sua vida deve resplandecer a glória do Evangelho. O oposto de uma vida digna do Evangelho, uma vida que traz vergonha ao nome de Cristo, hipocrisia. Nós entendemos o conceito de viver digno de algo. O mundo entende esse conceito. Pega o exemplo da escola. Alguns jovens aqui, você está estudando na escola, tem certo padrão que é exigido dentro do contexto da aula. Se você não vive de modo digno daquilo que é esperado dentro da sala de aula, normalmente vai receber alguma advertência. Se isso não resolve, você será levado para a direção da escola. Se isso não resolve, você será levado para casa, ou os pais, né? Por quê? Porque tem algo que é esperado de cada aluno dentro do contexto da sala de aula. Tem um comportamento que é exigido. E se você não vive de modo digno daquela escola e daquelas regras e daquilo que é esperado, você não será recebido ali. Mesma coisa no trabalho. Você representa uma empresa. A empresa tem certas regras, né? A empresa tem algo que é esperado de você, do seu comportamento, quando você está dirigindo o carro da empresa, quando você está representando aquela empresa, quando você está na ligação, é exigido um certo comportamento. Você precisa viver de modo digno daquela empresa. E se não, eles vão te botar para a rua. Mesma coisa no time de futebol, eles chamam o peso, né? O peso do manto, a camisa. E se o jogador de futebol não joga de maneira digna daquele time de futebol, do Grêmio, do Inter, o que é que for, a torcida vem atrás, não vem? Por quê? Porque eles esperam que você leva isso a sério. Que você vive de forma digna aquele time de futebol. Quanto mais para nós em relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Quanto mais.
Precisamos mostrar o Evangelho através das nossas vidas. Eu sempre gosto de dizer que tudo na vida encontra a sua solução no Evangelho. Você tem problema com perdão, de segurar amargura, você precisa meditar na cruz. Porque na cruz você vê perdão o quê? Estendido a todos, liberalmente. Sem segurar qualquer coisa contra, né? Jesus não diz, ah, bom, te perdoei, mas ó, vou manter um distanciamento aqui por uns 5 anos. Ó, eu te perdoo, mas você fica ali, eu fico aqui. Imagine se Deus tratasse a gente dessa forma. Eu sei que mediante a cruz e mediante o Evangelho você foi perdoado, mas sendo que o seu pecado foi tão grave, minha comunhão contigo, isso aí vai ser quebrado por alguns meses. Graças a Deus, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Perdoar os nossos pecados, daqui a pouco. Não. Perdoar os nossos pecados imediatamente. E nos purificar de toda injustiça. E não pegar esse pecado e jogar e esfregar no rosto daquela pessoa de novo. Que tal abnegação? Tenho dificuldade de servir sacrificialmente, de morrer para mim mesmo e colocar os pensamentos dos outros acima dos meus, de priorizar os outros. Jesus deixou tudo, deixou a sua glória celestial para viver entre nós. Medita na cruz, ele deixou tudo e foi até a cruz em favor de nós. Que exemplo de abnegação, ao ponto de dar a sua própria vida. Que tal humildade? Dificuldade com isso? De ser humilde, tratar outros com humildade, colocar o orgulho do lado. Jesus se humilhou, se tornou homem, entregou a sua vida. Que dá fraqueza. Sente fraco, sente incapaz de fazer o que Deus quer, sente incapaz de lutar para a santidade. Você sente desânimo, fraqueza, olha para a cruz de Cristo, porque é o maior exemplo de poder que existe, poder sobre o mundo físico e o mundo espiritual. E Efésios 1 diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que está agindo em cada um que segue a Jesus Cristo. Você tem problema em ter compaixão das pessoas? Você imagina tudo que Jesus passou, toda a injustiça que ele passou, o julgamento dele que foi totalmente uma vergonha. Ele passou por tudo isso e, mesmo assim, na cruz, com toda a injustiça, a maior injustiça de todos os tempos, porque um homem perfeito foi condenado. Ele diz o quê? Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Compaixão. Perseverança, você está tendo dificuldade em perseverar na sua vida cristã? Está tendo dificuldade de tomar o próximo passo, de seguir em frente, de não desistir? Jesus foi até o final, até dizer está consumado. Em qualquer momento ele poderia ter chamado milhares e milhares de anjos. Qualquer momento ele poderia ter descido daquela cruz. Em qualquer momento ele poderia ter desistido. E ele perseverou até o final, porque tem amor. Queria trazer salvação para você, para mim. Você tem dificuldade em ser generoso. É difícil ofertar para a obra do Senhor. É difícil ajudar um irmão que está com necessidade. Tem exemplo maior de generosidade do que Jesus Cristo na cruz? Paulo vai dizer, nós somos pobres, mas somos ricos. Nós recebemos uma herança incorruptível, guardado
no céu. Tesouros guardados no céu. Tem dificuldade de estender graça às pessoas, tem dificuldade em manter a esperança, tem dificuldade em ter alegria na obra do Senhor. Olhe para a cruz, medite no Evangelho, porque ali você vai encontrar esperança, ali você vai encontrar graça, ali você vai encontrar alegria. O próprio Jesus disse que pela alegria apresentada a ele em Hebreus 12, ele foi e enfrentou a cruz. Alegria de quê? De saber que redimir para si um povo de toda língua, nação, tribo do mundo. Uma igreja forte vive o evangelho diariamente. Cada um individualmente precisa viver de maneira digna do evangelho de Cristo. Com o tempo, os missionários irão para outro campo. Do que eu entendo, teve um missionário fundador aqui nessa igreja, não é? E esse missionário já foi adiante. Deus levantará novos pastores, novos líderes. Mas a igreja irá permanecer firme se continuar olhando para Cristo e vivendo em obediência ao evangelho de Cristo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está enfatizando aqui. Se você olha de novo para o nosso texto, continuando no verso 27, diz: precisamos viver, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, com esse fim, com esse propósito, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes no Senhor. Paulo está dizendo, você precisa viver assim, porque mesmo se eu consigo estar com você, mesmo se eu estou ausente e nunca consigo voltar a estar com vocês de novo, vocês vão conseguir continuar a caminhar firmes no Senhor. E eu vou só ouvir disso, da prisão. Eu vou ouvir. Vocês continuam sendo uma igreja forte. Agora, se estamos vivendo o Evangelho, empolguei. Vamos lá. Se você está vivendo o Evangelho, naturalmente também irá defender o Evangelho. Uma igreja forte defende o Evangelho. Essa é a nossa prioridade. Ali no final do verso 27, o que é que o apóstolo Paulo quer ouvir? O que é que ele quer saber? Ele quer saber que eles estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Pela fé evangélica. A fé evangélica é o que nos une. Nós fomos unidos em Cristo através do Evangelho e agora devemos morrer diariamente para nós mesmos a fim de defender esse mesmo Evangelho. É muito importante saber aquilo que nós vamos defender. O texto é extremamente claro. Nós estamos unidos, nós estamos firmes, estamos lutando pela fé evangélica, pela fé evangélica. Não é qualquer fé. Nós vivemos um contexto hoje em dia em que fé é algo popular. Todo mundo tem fé. E não faz diferença o tipo de fé ou onde você coloca a fé, só precisa fé. Eu já visitei várias pessoas e eu vou lá na casa e diz, pastor, porque eu sou uma pessoa de fé. Está certo, você tem fé? Não, mas é porque eu tenho muita fé, pastor. Sou bem religioso, muita fé. Sim, mas sua fé está em quê? Não, é só fé. Fé e amor. E eu tenho muita fé. Meus irmãos, você pode ter quanto fé que você quer, mas se a sua fé não está naquilo que realmente é confiável, não vai fazer uma diferença. É uma fé iludida. Eu
posso dizer e ter muita fé que se eu jogar isso aqui para cima, vai flutuar e ficar aqui em cima. Eu posso ter toda a fé do mundo. E eu posso falar de vocês que eu tenho muita fé que quando eu jogar isso aqui para cima, vai flutuar aqui em cima. Mas, irmãos, o que vai acontecer quando eu jogar isso aqui para cima? Eu não vou fazer, porque isso aqui não. O que vai acontecer? Vai flutuar aqui em cima? Por quê? Porque isso não é realidade. A minha fé está em algo que não é real, que não vai fazer uma diferença. Então, não é só ter fé em fé. O objeto da nossa fé que faz toda a diferença. Em que nós colocamos a nossa fé? O texto é claro. No Evangelho. No Evangelho. Se eu coloco minha fé em qualquer outra coisa, em algum momento eu fiquei desapontado. E meus irmãos, eu já falei com tantas pessoas e percorreram tantas igrejas, estão desapontados com Cristo, com a Bíblia. Por quê? Porque eles colocaram a sua fé não no Evangelho, mas em alguma outra coisa que encontraram em diversas igrejas. E saíram o quê? Uma questão de tempo só. Saíram vazios, frustrados. E agora eu que venho com a fé genuína, com o Evangelho, eles não querem mais, porque eles já viram toda a bagunça que acontece em tantos lugares. Então, com paciência, digo, não, mas deixa eu explicar o verdadeiro Evangelho. Um Evangelho que realmente vai transformar a sua vida. Que realmente vai fazer uma diferença. O objeto da fé faz toda a diferença. Quero dar uma ilustração, só para você realmente nunca esquecer isso, tá certo? Nós temos uma igreja que nos sustenta, que é no Canadá. E não sei porquê, mas decidimos ir visitar essa igreja em janeiro. E para quem entende como é que funciona, né, as estações, janeiro não é o melhor tempo de ir. Só se você quer congelar. Pense num lugar frio em janeiro. Mas janeiro era um momento perfeito para realizar um sonho. De ser igual a Cristo e andar sobre as águas, sabe? Nós fomos visitar um irmão e lá embaixo tinha um lago ali. E estava completamente congelado e era a minha chance para andar sobre as águas. Eu fui lá, né? Vamos supor que eu fui junto com minha esposa lá. Isso aqui não foi acontecer. Sim, eu andei sobre o gelo, mas vamos supor que eu fui junto com minha esposa. E nós fomos ali para a beirada ali do lago. Tem o gelo. E eu tenho muita pouca fé. Certo? Tenho pouca fé. Então vou lá, tenho muito cuidado, vou batendo, sabe? Quero ver mais ou menos como é que tá o gelo lá, eu vou lá dar um toque, depois é um pé só de cada vez, sabe? Assim, ó. Pouquinho mais, vou sentado e vou assim até entrar só um pouquinho e fico só ali, né? Pouca fé. Vamos dizer que minha esposa tem muita fé mesmo. Então ela vai e corre. Não tem nada a ver, né? Ela não teste nada, ela vai e corre sobre o gelo. Vai lá para o meio. Sorriso desse tamanho. Quero lhe fazer uma pergunta só. O que faz a diferença? O tamanho da nossa fé ou a grossura do gelo? O que é que faz a diferença? Pode falar. A grossura do gelo. Não é? Porque se o gelo é grosso assim, e realmente era, porque até carro podia passar por cima, não faz diferença o tamanho da minha fé e o tamanho da fé da minha esposa. O que é que vai nos garantir a segurança? A grossura do gelo. Meus irmãos, o Evangelho é a grossura do gelo. Você coloca a sua fé no Evangelho, não tem nada, nem o inferno, que vai abalar essa fé. Você está seguro até a entrada nas portas do céu.
Agora o texto diz que nós devemos defender esse evangelho. Se algo é tão precioso para nós, será que não seria importante defender isso? Será que não vale a pena defender isso? Paulo vai usar duas ilustrações aqui. Primeiro, ele diz que estáis firmes em um só espírito. Firmes. Essa ideia de permanecer firme vem do contexto militar. É a mesma palavra que vai ser usada em Efésios, nesse contexto de guerra, de plantar os pés firmemente no chão, para não cair facilmente. Sabemos que naquele tempo, usaram botas especiais, que teriam algumas travas ali embaixo, né, para segurar, para ter firmeza na batalha, para você não perder os pés no chão, né, para você segurar firme. Numa guerra, se você cair no chão, já era, é o fim, você morreu. É morte certa. O chão que estamos defendendo é a fé evangélica. Então precisamos ter convicção do que a Bíblia ensina para poder defender a fé. Se você não tem clareza e convicção sobre o Evangelho de Cristo, você está somente curtindo a vida em pé. E a primeira dificuldade que vem, o primeiro ensino novo que vem por aí, o primeiro problema que você enfrenta, vai te derrubar. Então, quero lhe encorajar. Nunca para de estudar a palavra de Deus. Nunca para de aprender mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Nunca para de estudar as doutrinas da sua salvação. Por quê? Porque a sua vida depende disso. É isso que vai manter você firme em pé nessa batalha que nós temos e travamos diariamente. Além disso, ele usa outra ilustração aqui, como uma só alma. Como uma só alma. Unânimes. Isso aqui vem do contexto esportivo. Podemos pensar de um time de futebol, cada um deixando as suas preferências pessoais do lado para atingir junto algo maior, que seria a vitória. Trabalhando juntos, valorizando as características mais fortes dos seus companheiros, cada um exercendo a sua função, para que juntos, coletivamente, você é melhor do que só um jogador tentando resolver tudo sozinho. Mesma coisa em relação à defesa da nossa fé. Muitas vezes vamos precisar deixar algumas preferências pessoais do lado. E precisamos nos unir para algo maior, que é o Evangelho em si. Às vezes precisamos avaliar o nosso próprio coração e ver se tem alguma coisa que é só algo pessoal meu, que eu gosto, uma preferência minha, ou se é algo realmente que vem da palavra de Deus. E vamos abrir mão de algumas coisas para então, juntos, travar essa guerra. Se estamos, vamos colocar, resumindo, uma igreja forte defende o evangelho com firmeza, com convicção e com união. Precisamos manter o foco, precisamos olhar para fora, precisamos ver o nosso alvo de levar o evangelho a todas as pessoas. Na medida que uma igreja começa a focar só em si mesma, é só uma questão de tempo que vão começar a devorar um ao outro, como dizem Gálatas. Em vez disso, precisamos ver quais são as habilidades, os dons que Deus tem dado, como é que juntos podemos trabalhar para alcançar os que estão perdidos. Agora, se vamos viver e defender o evangelho, com certeza, em algum momento, será necessário também sofrer pelo evangelho. O último ponto aqui, sofrer pelo evangelho. Qual é a nossa graça divina? Qual é a nossa graça divina? Continuando o nosso texto, a partir do verso 28,
e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedido a graça, está aqui, de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouves que é o meu. Qual é essa graça divina? Sofrer pelo Evangelho. Sofrimento aqui é descrito como um dom, como um presente da parte de Deus. Eu creio que isso mostra o quão grande é o nosso Deus. É tão triste ver tantas igrejas pregando um evangelho sem sofrimento. Um evangelho de prosperidade que não tem lugar algum para o sofrimento. Se alguém está sofrendo, é alguma falta de fé, é algum pecado, porque conforme esse tipo de evangelho falso, o sofrimento não existe dentro do contexto de uma vida abençoada por Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo foi abençoado por Deus. Daniel foi abençoado por Deus. Jesus não foi abençoado por Deus porque ele sofreu também. E todos os discípulos sofreram. Eu fico a pensar. Que tipo de Deus impotente só consegue agir por meio das riquezas e prosperidade, mas não através do sofrimento? Que tipo de Deus é esse? Meus irmãos, isso não é o Deus da Bíblia. Nós adoramos o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus que está sobre todas as coisas e que usa todas as circunstâncias da vida para o nosso bem e para a sua glória, incluindo o sofrimento. Não é um Deus impotente, é um Deus onipotente. E até o sofrimento está em suas mãos. Na história de toda a igreja forte, nós temos evidências desse dom de Deus. É só começar com a primeira igreja em Atos. O que é que Deus usou para que a igreja de Jerusalém começasse a espalhar e levar o evangelho aos confins da terra? Foi o quê? A perseguição, foi o sofrimento. E isso espalhou para que, em vez da igreja diminuir, a igreja ficou cada vez maior e mais forte. Perante cada desafio, ficou mais forte. Perante cada ataque, ficou mais forte. E Deus continua agindo dessa forma. O sofrimento, aqui no texto, é um sinal. Primeiramente é um sinal, desculpe, o sofrimento primeiramente é um sinal. No verso 28, depois a gente pega para o privilégio aqui. É um sinal. No verso 28 diz que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova ou sinal evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Primeiramente, o sofrimento é um sinal de destruição, para aqueles que se opõem a Cristo e seu evangelho e seus servos. É uma prova evidente, é um sinal para você reconhecer o quê? Que aqueles que se opõem a Cristo e os seus servos vão ser destruídos. Como assim? A sua firmeza, a minha firmeza na fé, a nossa firmeza na fé, a nossa perseverança em meio ao sofrimento é um sinal de destruição para eles. Porque se eles não conseguem superar você como um servo de Cristo, certamente eles não vão conseguir superar o Cristo a quem você serve. A destruição é certa. Entendeu? A minha perseverança no sofrimento, o meu testemunho em meio às dificuldades,
é um sinal de destruição para eles, porque se eles não conseguem superar a mim em meio ao sofrimento, com certeza não superar a Cristo a quem eu servo, porque Cristo é maior do que eu. Então é só uma questão de tempo. Estão lutando contra mim e estão lutando contra Cristo. Não venceram contra mim, com certeza não vai vencer contra Cristo. Além disso, é um sinal de salvação, a prova, uma evidência de salvação para aqueles que perseveram na fé. Isso aí é uma segurança para nós. É uma marca que nós realmente pertencemos a Cristo. Vai revelar que, como diz em Filipenses 1:6, aquele que começou boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa perseverança mostra essa verdade. Estamos seguros, somos salvos. Além disso, o sofrimento é um privilégio ou um tesouro. Interessante, o verso 29 vai dizer que é igualmente importante e precioso que a salvação. Você percebeu isso? Verso 29, olhe na sua Bíblia, porque vos foi concedida a graça, esse presente, esse dom imerecida, de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Então, esse presente da salvação é tanto crer em Cristo como também sofrer por Cristo. É um pacote completo. Então, se Deus lhe salvou, Ele também vai lhe dar perseverança em meio ao sofrimento da vida. É precioso, igualmente precioso como a salvação. Em Filipenses 3, 7 a 10, nós vemos aqui o coração do apóstolo Paulo e o desejo que ele tem de conhecer a Cristo. Vai lá comigo no mesmo livro, Filipenses 3. Quero mostrar que para Paulo isso não foi só de boca para fora, ele não está só falando algo interessante, ele viveu isso. Ele realmente crê que o sofrimento também é uma graça, é um dom, é um presente que ele quer receber da parte de Jesus Cristo. No verso 7, ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Verso 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas, as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E o que é que ele quer ganhar em Cristo? 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Quer receber a justiça que vem de Cristo. Verso 10, que mais? Ele quer conhecer o poder da sua ressurreição. Estamos todos juntos nisso? Amém? Eu quero conhecer o poder extraordinário, sobrenatural da ressurreição. Pode mandar o poder para mim, Jesus, né? Depois o quê? E a comunhão dos seus sofrimentos. Opa, essa parte aí eu não quero conhecer, não. Pode enviar o poder, isso aí, esse presente eu vou abrir. Mas a comunhão do sofrimento, esse presente fica ali. Interessante, né? Paulo diz, isso aí eu quero conhecer também. Eu lhe pergunto, da vida de Jesus Cristo aqui na Terra, eu não sei a porcentagem, mas pensa aí, qual porcentagem da vida de Jesus envolveu algum tipo de sofrimento? Uma boa porcentagem, não seria? Cada vez que ele enfrentou os fariseus, não foi meio difícil aí? As circunstâncias que aconteceram ao redor dele, as atividades maiores com demônios, de ver o sofrimento das pessoas, não é um sofrimento você vê também a angústia e sofrimento dos outros? Eu desafio você a pensar nisso. Você quer conhecer a Cristo? Se nós não queremos também conhecer a comunhão do sofrimento dele, tem uma boa parte da sua vida que a gente não quer conhecer. É uma boa parte, né?
Interessante que Paulo diz, eu quero conhecer, eu quero ter essa comunhão também em relação ao sofrimento dele. Ele vai além disso, no verso 10, está disposto até o quê? Morrer. Conformando-me com ele na sua morte. Ele está pronto para dar a sua vida por Cristo. E ele deu a sua vida por Cristo? Sim. Interessante, né? Paulo queria ser como Cristo em tudo, até na sua morte. Está pronto para morrer por Cristo. Essa comunhão dos sofrimentos me faz pensar de um texto muito conhecido, Salmo 23. Salmo 23, bem ali no meio do Salmo 23, no verso 5. Preparas uma mesa na presença dos quê? Dos meus inimigos. Já pensou sobre isso? Normalmente minha oração é que Deus prepara um helicóptero na presença dos inimigos e me tira. Me leva e coloca para cá, não é? Em meu sofrimento não é isso. A gente ora, Deus me tira logo. Me tira disso aqui. Ou me tira ou tira eles. Um dos dois, né? O que é que Jesus, o que é que Deus promete? Prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos. O que é que ele promete? A sua própria presença. Deus disse, ó, no meio do sofrimento, eu vou vir estar junto contigo e você vai me conhecer de uma forma que você não iria conhecer em qualquer outra circunstância. E eu vou preparar um banquete e eu vou desfrutar dessa banquete junto com você na presença dos inimigos para que eles entendam que não tem nada melhor do que estar junto a mim. Então meu cálice vai o quê? Transbordar. Tem vários exemplos na palavra de Deus, mas eu creio que isso é suficiente para compreendermos que Deus usa o sofrimento para nos trazer mais próximo de si. Tem uma frase que sempre ficou marcado e gravado desde a faculdade na minha mente, foi falado pelo Dr. Paul Tripp. Tem muitos livros dele, não sei se vocês conhecem, mas livros de aconselhamento bíblico que ele escreveu e foram traduzidos também para o português. E ele diz que, assim, às vezes Deus te leva onde você não quer ir, para completar em você algo que você nunca iria produzir por si mesmo. Não é assim? Às vezes vem aquele momento e é o sofrimento e eu não quero ir. Deus está me levando para onde eu não quero ir. Mas Deus, por meio disso, vai completar em minha vida algo que eu nunca iria produzir por mim mesmo. Porque eu nunca iria nessa direção. Então ele é glorificado e como diz em Tiago capítulo 1, nós seremos o que? Maduros e completos em Cristo. Por meio das provações. Por fim, o sofrimento é um encorajamento. É um encorajamento. Voltando para o nosso texto em Filipenses capítulo 1, agora o verso 30, diz, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, você está em boa companhia. Você ouviu do combate, você viu o combate, você viu a minha vida, você viu onde, como eu vivo, você viu o sofrimento. E especialmente em Filipos, o que aconteceu em Filipos? Por consequência de pregar o evangelho, Paulo e Silas foram colocados onde? Na prisão. Não foram? Então, os irmãos de Filipos, eles viram, eles ouviram o apóstolo Paulo sendo preso, sofrendo por causa do evangelho. Então, Paulo está convidando eles, se juntem a mim. Fazem parte dessa companhia dos heróis da fé de todas as gerações. Você não está sozinho. Meus irmãos, creio que uma das
maiores mentiras que Satanás tenta colocar em meio ao sofrimento na vida de um cristão é que você está sozinho. Que não tem ninguém que está passando pelo que você está passando. Tem ninguém que entende o que é sofrer. Não tem ninguém no universo inteiro, então você precisa se isolar, se esconder no seu quarto, e entrar em depressão e nunca sair. Satanás sabe, se ele consegue isolar o cristão, é prece fácil. E Paulo diz, meus irmãos, sofrimento vem, e você está então sendo convidado, não somente para banquetear na minha presença, na presença de Deus, mas também de se unir a um grupo de cristãos de todas as gerações, que são chamados os heróis da fé. Seguimos nos passos de gigantes da fé que foram antes de nós. Tem um livro que eu li do John Piper falando da vida de vários heróis da fé do passado. Eu não estou citando ele, eu estou pegando a ideia desse livro e aquilo que me marcou e eu quero passar para vocês. Você sabe o que me surpreende? Os grandes homens e mulheres da fé que nos precederam e deram suas vidas pelo Evangelho. Pessoas como Adoniram Judson, o primeiro missionário para Burma, levou 12 anos para levar 18 pessoas a Cristo. 12 anos para levar 18 pessoas a Cristo. E agora, Burma é Myanmar e é um dos lugares, um dos países mais evangelizados do mundo. Tinha pessoas no seminário estudando comigo que vieram de lá, ainda usando a tradução da Bíblia que o Adoniram Judson ajudou a fazer. Impressionante. John Paton. Após a morte do seu filho, a morte da esposa, ele voltou e continuou seu trabalho missionário, mesmo tendo constantes ameaças contra a sua própria vida pelos nativos. Não desistiu. Hudson Taylor, missionário para a China, abriu mão dos confortos da Inglaterra, viveu entre o povo, como o povo, para salvar alguns. Ele é considerado o primeiro missionário a fazer isso, a realmente se inserir na cultura e viver, vestir, comer, fazer tudo igual os nativos para alcançar eles. Jim Elliot, talvez conhecido por vocês, missionário para o Equador, foi morto pelos índios Oca. A sua esposa, Elizabeth Elliot, ela voltou para os mesmos índios, os mesmos que mataram o marido, e alcançou eles para Cristo. Impressionante. Você sabe o que me surpreende? As biografias de tais homens e mulheres é isso. Eles morreram tantas vezes e de tantas maneiras antes que suas vidas aqui na terra terminassem. Quando Jesus falou sobre a sua morte, ele disse que é necessário semente morrer, semente de trigo, para depois germinar e o quê? Produzir muito fruto. Se o mesmo a nossa vida. Vai ser necessário morrer de diversas maneiras, de diversas formas para nós mesmos, para que o fruto do Evangelho possa se multiplicar. E a minha oração é esse. Que isso também possa ser falado ou dito sobre cada um de nós, que também você morreu tantas vezes, de tantas maneiras, antes que a sua vida aqui na terra terminasse. Resumindo, a igreja forte sofre pelo Evangelho, recebendo essa graça divina como parte do plano de Deus para alcançar o mundo. Em conclusão, a igreja vive o Evangelho. A igreja forte defende
o Evangelho. E a igreja forte está disposto a sofrer pelo Evangelho. Eu não conheço todos os irmãos aqui. Talvez você ouviu o Evangelho pela primeira vez nessa pregação, não sei. Se foi, e se Deus falou ao teu coração por meio do Evangelho, eu lhe encorajo a responder ao Evangelho hoje de manhã, entregando a sua vida a Ele. Não tem nada melhor do que isso. Mas eu creio que para muitos de nós aqui, nós entendemos o Evangelho, nós cremos no Evangelho. E talvez precisamos avaliar essas 3 áreas em nossa vida. E escolher um dessas qualidades. Escolher só um. Talvez você precise levar mais a sério viver em modo digno do Evangelho. Olhando para a sua própria vida, reconhece que tem áreas da sua vida que ainda precisam ser conformados à imagem de Cristo. Tem áreas que precisam ser abandonados do velho homem para caminhar em novidade de vida. Ou talvez você precise se aprofundar mais no Evangelho. Se dedicar mais a ler livros que o pastor pode indicar para você, que vão aprofundar o seu conhecimento das doutrinas da palavra de Deus, trazendo mais segurança, certeza daquilo que deve ser uma convicção na sua vida e no seu coração. Ou talvez você tenha tido uma perspectiva errada sobre o sofrimento e talvez precisa começar a reavaliar e pensar de como usar o sofrimento para a glória de Deus e o avanço do Evangelho. De como receber esse dom da parte de Deus. E como desfrutar ainda melhor da comunhão que Deus oferece e da presença que Deus mesmo oferece em meio às dificuldades. Meu desejo é que Deus continue crescendo e abençoando essa igreja, que continua sendo uma igreja forte, pregando o Evangelho até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti. Pedimos ao Pai que o Senhor conceda a cada um de nós a capacidade de discernir o próprio coração. Não olhar ao redor, olhar para nós mesmos. Individualmente, discernir o coração, avaliar o coração e ver onde precisamos crescer. Eu peço ao Pai que essa igreja possa continuar sendo uma igreja firme, uma igreja forte, uma igreja que é conhecido por membros ativos que vivem o Evangelho, que tem prazer, alegria de dizer que pertence a Cristo. Uma igreja que se une ao redor do Evangelho e se aprofunda nas doutrinas da palavra, se aperfeiçoa na palavra de Deus, e então junto travam essa batalha espiritual em que nos encontramos hoje, que tem um impacto aqui no bairro Tristeza. E como igreja, na medida que desafios vêm, sofrimento vem, podem desfrutar da sua presença de uma forma singular, maravilhosa, e depois podem testemunhar a todos de quão grande é o nosso Deus. Oramos entregando as nossas vidas a Ti. Em nome de Jesus. Amém.